Olá, aluno da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a professora Dayana. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Hoje falaremos sobre objeto direto e objeto indireto. Vamos relembrar então o que foi falado nas aulas anteriores. Lembram aí que falamos sobre transitividade verbal? Então, tem tudo a ver com o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos relembrar? O que trata a transitividade verbal? Ela indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, ou seja, o seu complemento. Então, nós vimos aí da transitividade verbal que nós temos o verbo transitivo direto, vimos verbo transitivo indireto, vimos também os verbos que são transitivo direto e indireto e vimos também os verbos que são intransitivos, ou seja, o verbo transitivo direto é aquele que o complemento não tenha a preposição. Já o transitivo indireto são aqueles verbos em que o complemento vem acompanhado de uma preposição. E o verbo transitivo direto e indireto são os verbos que precisam de dois complementos. Um acompanhado de uma preposição e o outro sem a preposição. E o verbo intransitivo, aqueles que fazem o sentido por si só. Ele já tem o sentido completo, sem precisar de um complemento, certo? E agora, para a nossa aula de hoje, eu convido aqui para algumas leituras. Vamos lá? O primeiro nós temos uma tirinha do Garfield, que diz o seguinte: o passarinho todo bravinho olhando para ele, eles se comunicam por pensamento, né? Ei, você é o gato que comeu meu irmão. Aí ele todo tranquilo, parece ter comido mais um, né? Aí o outro aparece: você é o gato que comeu meus dois irmãos. E ele responde: eu amo essa família. Por que será, né? Vejam bem, olha esse verbo, comeu. Daqui nós temos também comeu e também amo. Quem come, come alguma coisa, não é mesmo? E quem ama, ama alguém ou alguma coisa também, não é mesmo? Outra leitura. Meu pai e eu, dessa vez a leitura, nós temos uma tirinha do Armandinho. Começa assim: meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Aí ele continua: eu não gosto de contas de matemática. Super me identifico. Ele detesta contas de luz, água, telefone. Também me identifico. Vamos ver aqui, ó. Gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E quem detesta, também detesta alguma coisa. Mas aqui não precisamos de uma preposição. Quem detesta, detesta algo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Não é mesmo? Agora, mais uma leitura. Vamos lá. Dessa vez, uma tirinha com a Mafalda. Vejam bem. Como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? Aí ele responde: e você queria que me ensinassem a escrever numa aula só? Aí ela: mas você ficou lá o dia inteiro. Mas antes a gente tem que fazer traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas e leva meses para ensinarem a gente a escrever. Meses? Aí ela responde: malditos burocratas. Ou seja, quanta burocracia para aprender a escrever, não é mesmo? Vejam esse verbo aqui, ó, ensinassem. Dá para ver? Quem ensina, ensina a
alguma coisa, não é mesmo? Bom, o que eu queria que vocês observassem é que alguns verbos, eles vão precisar de um complemento, não é mesmo? Vamos continuar. Complemento verbal, o que é? O que se trata o complemento verbal? Vejam bem, o complemento verbal é o termo da oração que completa ou integra o sentido de verbos transitivos. Lembra lá da nossa aula de transitividade verbal? Ó, os verbos transitivos, eles precisam de um complemento. Já os verbos intransitivos, eles não precisam de um complemento, pois têm o sentido já completo, né? Vejam bem, nós temos então para complementar o verbo objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto. Vamos ver agora cada um desses. O objeto direto e objeto indireto, o que são, né? Ó, objeto direto e indireto são complementos verbais que completam o sentido dos verbos transitivos, certos? Vamos ver um exemplo. Eu usarei essas mesmas frases, mas complementando de outra forma. Vamos lá? Eu li o arquivo. Certo? Ou seja, quem lê, lê alguma coisa. Ou seja, o verbo ler precisa de um complemento, não é? Olha só, Marina comprou. Bom, quem compra, compra alguma coisa, certo? Vamos ver, Marina comprou picolés, pode ser? Marina comprou picolés. Quem compra, compra alguma coisa. Ou seja, viu que alguns verbos eu vou precisar de complementos. Esses são os nossos objetos. Vamos ver, o objeto direto. O objeto direto é o complemento que se liga ao verbo transitivo sem o auxílio. Vejam bem, sem o auxílio de preposição, ou seja, ele tem ligação direta. Vamos ver os exemplos? Ó, eu leio livros. Quem ler, ler alguma coisa. E o nosso complemento, nosso objeto, não precisa aqui de uma preposição, não é mesmo? Agora, Marina. Marina comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Professora, mas tem uma palavra aí. Sim, nós temos aqui um artigo indefinido. Mesmo assim, o meu objeto é direto, porque não é uma preposição. O nosso complemento verbal, então, um livro não tem preposição, é o nosso objeto direto. Agora o próximo, e o objeto indireto? Por que é indireto, professora? Vejam bem, o objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo transitivo através de preposição obrigatória. Ah, então ele vai ser indireto quando ele é ligado ao verbo através de uma preposição. É como se a preposição bloqueasse para não deixar essa ligação direta. Vamos ver como fica? Vejam bem, irei à escola hoje. Irei. Irei, se eu irei a algum lugar. Ou seja, eu tenho aqui um a craseado, que é a junção da preposição a mais o artigo definido a. Então, a contração desses dois, nós temos a preposição o a craseado. Irei à escola hoje. Tá vendo? Se eu irei a algum lugar. E o meu objeto é quem? A escola. Mas como eu tenho uma preposição aqui, ela vai se tornar aí o meu objeto indireto. Veja a outra frase. Nós acreditamos em milagres. Acreditamos. Quem acredita, acredita em alguma coisa, em alguém. Não é mesmo? E o em, a própria palavra em,
é uma preposição. E nós temos o objeto aqui. Se eu tenho uma preposição, eu tenho um objeto indireto, que vai ligar ao meu verbo. É o meu complemento, que é um objeto indireto. E por que que é indireto? Por causa da preposição. E o objeto tem como ser direto e indireto? Vamos analisar. Ó, o verbo tem dois tipos de complemento verbal. Um que pede preposição e o outro que não necessita dela, que não vai precisar da preposição. Vamos ver o exemplo. A diretora perguntou ao aluno o seu nome. Ou seja, quem pergunta algo a alguém, alguma coisa, certo? Vejam bem. Perguntou ao aluno, aqui eu já tenho a minha preposição, ou seja, o aluno é o meu objeto indireto. E o seu nome? Aí aqui agora eu tenho um objeto direto, mesmo que esteja distante. Eu vendi minha blusa a minha prima. Vamos ver. Se eu vendi, quem vende, vende alguma coisa a alguém, certo? Então, o que eu vendi? Eu vendi a minha blusa, que não tem aqui nenhuma preposição, que é o meu objeto direto, a minha prima. Lembrando que esse a aqui é quando tem sentido de para alguém, para algum lugar. Quando o a tem sentido de para, é preposição. Então, eu tenho uma preposição do verbo, do meu objeto indireto, então é o objeto indireto do vendi, do verbo vendi, certo? E agora nós vamos, mais uma vez, exercitar o nosso conhecimento sobre objeto direto e objeto indireto. Vamos lá? Então, vamos aqui, nós temos alguns números para a gente escolher. Vamos lá? Vamos de número 7. Começando pelo número 7, na frase, os passageiros esperavam o trem. Ó, o complemento verbal, o trem, quem espera, espera alguma coisa. O trem é, eu não tenho aqui uma preposição, então temos objeto direto. Muito bem. Vamos agora de número 1. Em qual das alternativas abaixo, o complemento verbal é um objeto indireto? No caso, as alternativas aqui. A empresa enviou o relatório. Bom, está perguntando de um objeto indireto, ou seja, que tenha uma preposição. Ó, preciso de você. De você tem uma preposição. Então, a nossa letra B. Muito bem, vamos de número 5. Em qual das alternativas abaixo o complemento verbal é um objeto direto e indireto? Vamos ver. Os alunos fizeram as atividades? Bom, aqui eu tenho só um complemento. Ouvimos um barulho? Mais uma vez, somente um complemento. Eu pedi desculpas ao vizinho. Eu pedi o quê? Desculpas a quem? Ao vizinho. Então, a frase que eu tenho objeto direto e indireto é a letra C. Vamos de 2. Na frase, Pedro vendeu a casa. O complemento verbal, a casa, é objeto direto ou indireto? Quem vende, vende alguma coisa. Eu precisei de preposição? Não. Então, nós temos objeto direto. Muito bem. Vamos de 6. Em qual das alternativas abaixo o complemento verbal é um objeto direto? Ou seja, tem que ser um que não tenha uma preposição. Ó, João ganhou uma bicicleta. B, eu confio em Deus. Aqui tem uma preposição. C, a minha irmã gosta de música. Outra preposição. Então, a alternativa correta, letra A. Muito bem. Vamos de 8. Na frase, nós necessitamos da sua ajuda. O complemento verbal de sua ajuda é
objeto direto ou ele é um objeto indireto? Se eu preciso da sua ajuda, de sua ajuda, nós temos aí um objeto indireto. Por quê? Porque nós temos uma preposição. Vamos de 3. E na frase, todos nós precisamos de respeito. O complemento verbal de respeito é objeto direto ou objeto indireto? Se nós temos aqui a preposição, nós temos um objeto indireto. E para terminar o nosso exercício, na frase eu ganhei o prêmio. Ó, o complemento verbal o prêmio é, bom, não utilizamos uma preposição. Então, nós temos um objeto direto. Muito bem. Concluímos o exercício, acertamos tudo. Agora vamos finalizar. Na aula de hoje, então, nós vimos aí sobre os complementos verbais, que são objeto direto, que é quando eu não preciso de uma preposição para complementar o meu verbo. O objeto indireto, que é quando vem acompanhado, o complemento verbal vem acompanhado de uma preposição. E vimos também objeto direto e indireto, é quando o verbo precisa de mais de um complemento. E um vem acompanhado de preposição, que é o indireto, e outro não, que é o objeto direto. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para todos vocês. Eu espero na próxima aula. Até lá!